Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal GS Fla. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o jogo do Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil, que foi o segundo jogo da semifinal, que no qual o primeiro jogo o Flamengo ganhou de 1-0 do Corinthians no Maracanã, um gol do Alexandre. Agora vamos falar um pouquinho desse segundo jogo, o que de fato ocorreu, como foi o jogo. Iremos falar sobre a análise completa desse jogo nesse momento agora aqui. Podemos dizer que o Flamengo, no primeiro tempo, até os 28, tinha um jogador, estava com 11. Bruno Henrique, quando ainda estava em campo, conseguiu dar boas escapadas no corredor esquerdo ali. Conseguiu se infiltrar um pouquinho na defesa adversária, conseguiu achar espaços ainda quando estava em campo. Que estava difícil hoje o jogo em relação a termos de marcação. Que ambas equipes estavam bem equiparadas em termos de marcação. Em termos de marcação, estavam bem encaixadas, o time estava bem encaixado, a marcação, quando do Corinthians, quando do Flamengo, havia poucos espaços para ser jogado. Então, devido a expulsão do Bruno Henrique, o Felipe Luiz tirou o Gabigol, entrou com o Fabrício Bruno, fez uma linha de 3, que tem uma linha de 3 zagueiros, nesse primeiro tempo ainda, e uma linha de 5 no meio campo, tendo os laterais como alas ali para poder dar amplitude dos lados. Isso porque Alexandre ficou até o primeiro tempo, porque ele saiu por dois motivos ainda no segundo tempo, devido ao cartão amarelo que tinha levado, poderia ser expulso, levar um segundo jogo. E segundo, eu acho que o ritmo de jogo ainda está tão adequado. Vamos falar isso lá um pouco mais na frente do vídeo. Vamos falar agora do primeiro tempo. Primeiro tempo foi um jogo muito estudado de ambas as equipes, que a marcação de ambas encaixou bem. Foi um jogo um pouco estudado em ambas as equipes no primeiro tempo. Ambas conseguiram trabalhar um pouco a bola, mas não tiveram tanto espaço assim para poder aproveitar. Então, podemos dizer sobre esse primeiro tempo? Foi um primeiro tempo muito truncado, no caso, porque faltou espaço para as equipes ainda no primeiro tempo. Foi um jogo um pouco mais preso de ambas, que no qual ambas as equipes tentaram buscar espaço para poder trabalhar essa bola, tentaram procurar um pouquinho a mais para poder trabalhar um pouco, curtir um pouco mais a posse da bola. Principalmente o Flamengo, que estava com -1 devido à expulsão do BH, como foi dito. Agora vamos falar um pouquinho do segundo tempo. Segundo tempo, o time do Flamengo jogou bem, de forma inteligente. Mesmo com -1, conseguiu neutralizar o Corinthians, que teve duas oportunidades ali de gol claras. Uma no chute do Garro, que o Rossi pegou, e uma de biquinho do Yuri Alberto, ali que finalizou de bico, mas o Rossi pegou. O que podemos dizer esse jogo, das mudanças táticas que ocorreu? A primeira mudança foi a saída do Alexandro para a entrada do Ayrton Lucas, ali, que foi uma coisa que ia ocorrer naturalmente, porque o Alexandro estava com amarelo, e o Ayrton Lucas é um lateral ofensivo, e do lado esquerdo o time precisava de ofensividade ainda nesse tempo, ali. E também, outra mudança que ocorreu devido à lesão, foi a lesão que teve o De La Cruz, que saiu aos 19 e entrou o Alcaraz. O time do Flamengo conseguiu dar algumas escapadas, ainda mesmo com -1, time bem organizado taticamente pelo Felipe Luiz, que conseguiu fazer boas mudanças táticas ali, mesmo com um a menos. Primeira coisa que ocorreu bem interessante, as escapadas do lado direito com Wesley e Gerson, é escapar do lado esquerdo com Ayrton e Alcaraz, que no caso o Alcaraz entrou bem no jogo, conseguiu achar bons espaços, jogou bem quando entrou, tá pedindo passagem nesse time, E também teve outra mudança ali, que foi a saída do Arrascaeta para a entrada do Plata, que é atacante. No caso, o Arrascaeta, desde a expulsão do Bruno Henrique, estava como falso 9 lá na frente, estava com o meia mais avançado como falso 9, mas foi substituído no segundo tempo. O Plata entrou, mas teve um ou dois lances bons ali no jogo,
Mas que podemos falar do jogo? Foi um jogo bem complicado para ambas as equipes. Mesmo o Corinthians com um a mais, teve dificuldades enormes de passar pelo sistema do Flamengo, pelo sistema defensivo. O Flamengo conseguiu trabalhar bem a bola, mesmo com -1, conseguiu se posicionar bem, conseguiu procurar a estabilidade ali, mesmo com 10 em campo. Eu tô acabando de dizer, foi um jogo que no qual o Flamengo soube sofrer, soube ter a posse da bola. O Corinthians teve pouquíssimas oportunidades. O Rossi teve um papel bem importante ali no jogo. Porque o Rossi conseguiu ganhar tempo ali pros companheiros. Fez defesas, conseguiu gastar o tempo, fez uma ceninha ou outra. Então, um abraço pro canal. Um abraço pro grupo WhatsApp. Flamengo Oficial e Fla Campinha.